Olá, pessoal. Prazer estar aqui. Pedir licença para entrar na sua casa. Todas as quintas-feiras, às 20 horas. Estou aqui com você, meu convidado mais que especial. Sabemos que é a semana, dia 21 de abril, dia de Tiradentes. Mas quem foi Tiradentes? Mártir, herói, um personagem construído? Qual será a verdadeira face de Tiradentes? Ou qual face a gente vai tentar desdobrar nesse programa? E para falar disso e muito mais, está ele aqui que já teve programa na casa, é um especialista na área de história de Ribeirão Preto e, claro, vai ter que falar também sobre esse personagem que faz parte da história do Brasil. Professor Lages, prazer ter você conosco aqui no Ribeirão Movimento. Fábio Sardinha, meu querido, todo o prazer é meu, né? Tá de volta aqui no seu programa, né? Ribeirão em Movimento. E para falar de história, falar de Tiradentes, falar de Minas Gerais, nossa, cara, isso aí é o que é de melhor. E o senhor, inclusive, fala com muita propriedade, porque vem de Minas Gerais. O senhor nasceu lá no estado de Minas, não é? Pois é, meu caro, e meus ancestrais são bem daquela região ali próxima, ali onde nasceu Tiradentes, da própria cidade de Tiradentes, São João del Rei, por ali, né? A gente já vasculhou bastante aquele cantinho ali, viu, Sardinha? Então, e é sobre isso que a gente hoje vai falar no programa, né? Muita gente no feriado se esquece, né? Por que será que é feriado? Quem foi esse personagem? E sobre Tiradentes tem toda uma construção histórica, né, professor? E o senhor traz um livro aqui hoje também, que eu acho que é um livro muito importante, que fala um pouco, né, desse personagem Tiradentes. O que é esse livro aqui? Autos da Devassa da Inconfidência Mineira. Vamos mostrar aqui então para os nossos telespectadores, né? Autos da Devassa da Inconfidência Mineira. Sardinha, isso aqui é uma coleção, na verdade, é uma obra que traz todo o inquérito que se desenvolveu, que foi feito na época, todos os interrogatórios, toda a documentação, não só sobre o Tiradentes, mas de todos os envolvidos naquela conspiração, né? Todos os outros inconfidentes, né? Da chamada Inconfidência Mineira. Isso aqui é uma obra em 10 volumes, eu trouxe só o primeiro volume, são 10 volumes, é uma edição do Senado Federal. Eu tenho em casa os 10 volumes, de vez em quando eu dou uma olhadinha lá, né? Quando tem alguma curiosidade. Está todo o processo registrado que levou o Tiradentes não só ao enforcamento, né? Mas o desmembramento até de parte do seu corpo. Foi bem assim a história. Sim, ele foi condenado a ser enforcado e esquartejado, né? A condenação à morte era bem cruenta, E era também um espetáculo para aquela época, né? Tanto que as partes do corpo foram distribuídas em lugares estratégicos, exatamente para impor medo e desinibir qualquer tentativa de revolta contra a metrópole naquela época, né? O Brasil Colônia teve outros episódios de esquartejamento, como foi o do Tiradentes? Eu desconheço. Eu também desconheço, Sardinha. Será o primeiro episódio de esquartejamento? Pode ser. Seria até interessante, seria até uma pesquisa a ser feita, a respeito disso aí. Agora, condenações à morte, você teve as Pampas durante todo o período colonial, né? Nós temos uma imagem, até que o senhor enviou para a gente, que nós podemos visualizar ali, né, do famoso do Pedro Américo, do esquartejamento. Exato, é o Tiradentes esquartejado. Esquartejado. Vamos analisar a imagem, para quem não teve acesso ainda. Nós temos a imagem, pedir para o Rogério aí da nossa parte técnica, colocar essa imagem aí. Isso, essa imagem. Se tiver como diminuir ela para ficar mais clara, mas tem muita coisa aí nessa imagem que é simbólica, né, professor? O crucifixo, né? Tem toda uma assistência ali espiritual antes da morte ao condenado, né? Você tem ali o corpo já, né, todo decepado ali, né? Sangue escorrendo ali pelo cadafalso, né? Tiradentes já morto, né? A cabeça já inclusive decepada também. A cabeça foi colocada num poste bem no centro de Vila Rica, atual Ouro Preto, né? E as partes do corpo foram espalhadas aí, principalmente pelo Caminho Novo chamado, né, que ligava Rio de Janeiro a Minas, em lugares estratégicos para impor bastante medo, né? Para quem se revoltasse. Agora, só um detalhe interessante, eu publiquei na minha página do Facebook, há uns anos atrás, essa imagem. O Facebook mandou tirar, aliás, mandou não, tirou a imagem, tirou a imagem, dizendo que eu estava
que era uma imagem que estava propagando, divulgando a violência. Imagina, uma obra artística, né, cara? Uma das mais conhecidas do Tiradentes. Até porque essa pintura foi feita quase 100 anos após, né? Sim, o Pedro Américo. Isso aí já foi no período ali do final do Império, República. Da República. Porque, na verdade, o personagem histórico que nos chegou até hoje é muito republicano, né? Porque durante o Império, o Tiradentes era relegado ao esquecimento, porque, afinal de contas, a família real que governava o Brasil era toda descendente, os parentes lá da Dona Maria I, quem assinou a condenação, toda a realeza portuguesa. Então, não ficava bem você transformar o Tiradentes durante o Império, após a independência, num mártir da independência, né? Então, era um negócio meio tabu, não se fala em Tiradentes, e quando se fala, é para dizer que era um pobre coitado, um esquecido, alguém que se deu mal na vida, etc. A República é que vai construir esse personagem, até com cara de Cristo, né? Que o Tiradentes não tinha nada a ver com Cristo, né? As poucas imagens a grande parte das imagens são todas da República para cá. Só tem uma aí que eu mandei para você também, né? Temos outra imagem, vamos quando você tem a leitura da condenação do Tiradentes. Que é uma imagem que ele está com um uniforme? Não. Seria aquela imagem? É uma imagem que ele se aparece... Vamos pedir aqui para o nosso parte técnico também colocar aí a imagem. Mas então... Quando a gente vai conversando e vai procurando, depois... são várias imagens. E essa imagem seria mais próxima... Talvez a mais próxima da figura real do Tiradentes, né? Mas o mito Tiradentes é uma construção essa republicana. Imagem, não, essa daí isso aí já essa aí já é do enforcamento, né? Do Pedro Américo. Mas o mito Tiradentes é muito um mito construído pela República, já que a República não tinha um herói popular, não tinha alguém que... O Deodoro, o Floriano não são heróis populares, são alguém que entrou nessa história aí sem saber direito o que nem estava fazendo, né? Então resgataram a figura do Tiradentes. Tanto que a primeira vez que foi feriado, no dia 21 de abril, foi em 1894, 5 anos após a proclamação da República. Da República. Nós estamos vendo lá as imagens, mas é interessante que até naquela própria imagem do Pedro Américo, dele esquartejado, por isso que eu vi se era possível a gente colocar aquela imagem reduzida. Ela faz também os contornos, é o mapa do Brasil. Daquela imagem de esquartejamento. Ah, sim, tem esse detalhe. Você faz o contorno ali. Verdade. E mais a ideia de trazer uma figura que representa esse novo país, né? Um mártir brasileiro, um mártir nacional. Que foi figura morto nacional. Em nome desse ideal. Que de fato não aconteceu. Ideal de nação, né? Isso ali. Ali, se vocês pegarem a parte da perna dele, ali, do fêmur, né? O contorno ali parece ser ali. Exatamente. Você observar, é o mapa do Brasil ali. É o mapa do Brasil, né? Que inspirou, né? Inspirou. O Pedro Américo. E obviamente, ali, as vestes brancas, né? O sangue vermelho representando como se fosse um Jesus, né? Sociedade católica, cristã. Então, os elementos ali para trazer essa coesão, né? Para a defesa da República naquele primeiro momento. Até porque, naquele primeiro momento, a República foi um golpe, né? Foi um golpe militar, né, professor? Sem dúvida. Marechal a Deodoro forma ali. como se fez a mudança do regime ali, né? A deposição do imperador, a expulsão dele do país, né? E um golpe militar, inclusive, né? Com apoio, evidentemente, das elites econômicas, dos cafeicultores paulistas, né? Fluminenses, enfim, né? Mas foi uma mudança meio trágica ali do regime. E professor, nesse período aqui, pelo eu estou lendo um livro muito interessante, até mandei para o senhor, que é uma biografia do Tiradentes, nós temos a figura de 24 personagens que foram aqui, né, representados no Altos da Devassa, que foram condenados. E esses 24 personagens são todos da elite daquela época, são produtores, teve padre envolvido, inclusive proprietários de escravizados. Inclusive o próprio, né, Tiradentes tinha 5 escravizados, o pai dele tinha 36, 37 escravizados, e era uma leitura de uma república sem abrir mão dos privilégios, seria isso, mais ou menos? Sim, eu acho que isso aí, a historiografia já chegou num ponto ali de concordância geral, né? Esse movimento da Inconfidência Mineira foi um movimento de elite, de uma elite econômica, de uma elite social da época, concentrada em Minas Gerais, muito espremida, muito sufocada
pela questão tributária e pela falta de liberdade de ação, né? Então, dentre esses inconfidentes, né, você tem ali altas figuras da sociedade mineira do final do século XVIII. Então, você tem ali altas patentes militares, né? Você tem o pessoal do clero, né, como o padre Toledo, de São João del Rei, padre Rolim, lá da Vila do Tijuco, atual Diamantina. Você tem intelectuais, né, você tem gente ligada ali à questão do comércio, inclusive de escravos, né? Então, é uma elite econômica que arquitetou de uma forma muito pouco orgânica, né? Eu acho que, mesmo que não tivesse a chamada traição, que eu prefiro dizer que não houve bem uma traição para entregar os inconfidentes, né, e se abrir a devassa contra eles. Eu acho que houve mais uma delação. Foi a primeira delação premiada da história. Pois Vamos é. falar, a primeira delação premiada da história. Pois é, a gente pode dizer que foi uma delação. Se foi premiada, a gente pode até discutir, mas que foi uma delação, foi. Não, eu falo premiada porque... Eles foram foi perdoado, né? Não perdoados, porque estavam participando do movimento. Aí é que está a questão é essa. Era uma trama muito mal urdida, muito mal preparada, e que, afinal de contas, tinha muitos braços, muitos contatos, gente que participou de uma conversa ou de duas, e depois nem passou para frente, ou passou por uma... E, de repente, vem a devassa querendo saber de tudo, os mínimos detalhes das mínimas conversas. Então, o envolvimento ou não de muitas dessas figuras foi um negócio assim muito complicado, né? Até para os inquisidores, até para saber realmente o grau de responsabilidade ou responsabilização que cada um tinha. Por isso que alguns se adiantaram, foram lá e entregaram tudo, entregaram os companheiros, né? Então foi uma delação. E o prêmio que eles receberam, o Silvério dos Reis, por exemplo, foi o esquecimento das dívidas fiscais que tinham altíssimas, né? Foram perdoados. A coroa. E agora sim, o que na verdade é o contexto, né, que teve esse pensamento de uma inconfidência, até a emancipação do Estado de Minas Gerais do Império. Exato. É como se fosse uma república ali. O contexto daquela época era a questão do chamado o quinto, né? Que era aquela parte ali que ia ser retirado para pagar o valor do extraído do ouro, né? Você está tocando duas questões aí. O quinto foi uma das várias formas de cobrança do imposto sobre a produção do ouro. Agora, nesse momento específico da Inconfidência Mineira, havia uma outra questão mais urgente que o governo português fazia questão de cobrar, que era a derrama. A chamada derrama era a cobrança dos impostos atrasados, que aí você tinha que pagar, e se você não pagasse, você seria expoliado de algum... O que você tivesse, ele ia levar. Era levado, era algum bem. Fazenda. E isso podia chegar até a prisão. Então a derrama, por exemplo, era uma verdadeira tragédia para essa elite econômica de Minas Gerais. E outra coisa que você falou aí também, ô Sardinha, que vale a pena destacar, é que, na verdade, o movimento não passou de Minas Gerais. Então era um negócio até complicado, né? Como é que uma colônia tão extensa, né, como o Brasil ia ter uma independência apenas localizada em uma de suas capitanias? Os primeiros contatos já tinham sido feitos pelo próprio Tiradentes, porque o cara mais viajado de todos eles era o Tiradentes. O Tiradentes era um verdadeiro propagandista. Ele se expôs, assim, publicamente. Era um influencer da época. Um influencer. Agora que nós estamos nos influencers, o influencer mor da época e do movimento era o próprio Tiradentes. Era o Tiradentes. E por isso que ele se expôs, por isso que ele se apresentou, por isso que ele foi, inclusive, o único que foi um fator condenado à morte. determinante por ele ser o único condenado à morte é que em nenhum momento ele negou a participação. Eu creio que foi o único, né? É daí que talvez sairia a ideia do heroísmo dele, né? De não negar em nenhum momento. Não negou em nenhum momento, organização assumiu toda a responsabilidade sozinho. E os outros se aproveitaram enquanto disso. Que os outros... Mas assim, os outros não é que se aproveitaram, porque os outros negaram a sua própria participação. Sim. Até onde puderam. De repente, olha, está muito evidente aqui, ó, a delação comprovada aqui por outros fatos, não sei o quê, né? Agora, porque um ficava sabendo do depoimento do outro, claro, né, para saber. Sim. Agora o Tiradentes não, assumiu para si toda a responsabilidade e depois, assim, para todos, ele era o mais evidente envolvido na conspiração, né? Pelos contatos que tinha, não só em Minas, como eu disse, no Rio de Janeiro, tanto que quando ele foi preso
foi o único que não foi preso em Minas, ele já estava no Rio, e confabulando, articulando apoio ao movimento lá da conspiração. Da conspiração. Nós temos algumas imagens que mostram Vila Rica, né? Atual Ouro Preto, dessa época. Tem imagens, né, artificiais, e a gente conseguiu fazer através de ferramentas, que mostra toda a pujança. Aí, ó, essa imagem, nós temos inteligência artificial, segundo a descrição dos livros. Então, você vê, ó, todo o calçamento, né, ali, né, a elite da época comandava muito próximo do que era a elite de Paris, né, aquelas perucas brancas, as mulheres, né, andavam... Liteiras, né? Liteiras, as cadeirinhas levadas pelos escravizados. Com essas roupas, né, um local que era quente, úmido, mas muito influenciado pela moda da época, que era Paris, né? Ali, né, sociedade colonial século XVIII, essa era uma cidade, né, que inclusive, segundo relatos oficiais, era a maior cidade, maior, assim, de habitantes, maior que a capital, que era Salvador, né? Salvador, depois já era o Rio de Janeiro, né? Depois de se eu não me engano, 1763. em torno de 80 mil moradores, 90 mil, se eu não me engano, né? Tem mais imagens que mostram? Acho que tem 3 imagens. Tem as imagens atuais também. Tem as atuais, né? É legal a gente colocar. Essa imagem é interessante, professor. Sim, essa são ruínas da fazenda do Pombal, onde nasceu Tiradentes e seus irmãos. Se localiza hoje no atual município de Ritápolis, em Minas Gerais. Fica ali próximo de Tiradentes, de São João do Rei. Muita gente acha que Tiradentes tem esse nome porque Tiradentes nasceu lá. Não nasceu lá. É apenas uma homenagem que foi dada na República também. Era São José del Rei, o antigo nome da cidade de Tiradentes, né? Tomou esse nome depois da República, e aí você tem as ruínas da Fazenda do Pombal. Aí você tem a Praça Tiradentes, lá em Ouro Preto, nas condições atuais em que ela se encontra. Ao fundo ali você tem o Museu da Inconfidência, né, que passou agora recentemente por um restauro, foi reaberto recentemente para a visitação pública, né? E é uma cidade, ao redor, né, temos muitos morros, né? Exato, o Itacolomi ao fundo, é uma paisagem maravilhosa. Você está vendo ali na praça o monumento ali ao Tiradentes? Sim, né? Aquele é um monumento a Tiradentes. Ali você tem a estátua ali, a imagem do Tiradentes hoje, né? Mas deve ter sido exatamente ali onde havia o famoso poste onde foi colocado a cabeça do Tiradentes. E depois consumiram com ela, certamente, dizem que ela desapareceu sem deixar vestígio, né? Temos mais imagens, né? Vamos aí mostrando para você que está em casa. Programa hoje especial. Olha aí, essa imagem... Sim. Esse é o famoso Panteão dos Inconfidentes, que fica lá dentro é uma das salas, uma sala meio escura, com pouca luminosidade, né? E você tem no chão as pedras, né? Os túmulos com os restos mortais de 14 inconfidentes, né? Olha só, estão enterrados ali. Porque esses inconfidentes... O Tiradentes foi morto, né? Foi enforcado, esquartejado. Os demais, eles foram expatriados, né? Os padres foram mandados para Portugal e os demais foram mandados para Angola, Moçambique, para colônias portuguesas da África, naquela época, né? E a partir do período Vargas, né? Você tem todo um movimento patriótico, né? De trazer de volta, de retornar com esses restos mortais, aí que foi construída no Museu da Inconfidência. Uma cripta ali, vamos dizer assim, né? E ali tem um lugar todo assim, silencioso, né? Ninguém fala nada, todo mundo entra ali com muito respeito, né? Porque você tem ali o túmulo, né? Onde estão os restos mortais de 14 inconfidentes. 14 inconfidentes. O Panteão dos Inconfidentes, né? E temos outra imagem. Olha lá, olha o Tiradentes parecido com Cristo, né? Isso. Cabelos longos, tudo indica que não é... ele era militar, era alferes da cavalaria de Minas Gerais, né? Ele nunca poderia ter essa cabeleira, né? Então, é uma imagem criada também pela República. Para a República, né? Tanto para aparecer com Cristo, uma sociedade, né, que é cristã, católica, então, católica. Era uma forma de... É uma forma de trazer essa unidade, né? De trazer essa aí, colar, né? De forma aí que as pessoas possam ter esse representante da República. Nós temos mais imagens? Nós temos mais imagens, hein? Vamos aproveitar, já estamos aí
né, falando desses momentos. Agora, quem está em casa... é interessante porque, às vezes, o homem real de Tiradentes, as pessoas às vezes não conhecem, né? Olha, essa imagem aí... É essa que eu estava falando, a leitura da sentença de morte ao Tiradentes, né? Está vendo ele ali no meio, né? Já, sim, de branco. De branco, fazendo algum gesto ali. Observe que, segundo dizem, né? Seria a imagem mais próxima do que seria realmente E essa pintura foi Tiradentes. de que período, professor? O senhor tem aí? Essa pintura já é do período da República também. Da República também. Você não tem, praticamente, antes da República... Nenhum registro. Nada. Né? O Tiradentes é uma figura completamente até execrada. Né? Então, aqui, por exemplo, é uma obra do Leopoldino de Faria, né? Mostrando a leitura da sentença, é o nome da... E ali tem todo o simbolismo, né? Todo ele de branco, representando ali talvez a paz, né? A verdade. Você vê que o próprio rosto dele nada tem a ver com esse rosto de Cristo aí. Que, não, é né? até meio careca, ele parece, é meio calvo, né? E um pouco forte, assim, né? Um pouco gordo, sim, né? Sim. E ali nós temos ali esse momento da leitura sentenciamento ali de Tiradentes, né? E temos mais imagens? Temos mais imagens? Acho que nós temos mais algumas duas ou três aí. Interessante para quem está em casa visualizar. Mas eu estava dizendo, Sardinha, que às vezes as pessoas não conhecem nada. Essa imagem, ó. Outra. Essa aí ele como alferes, né? Aí bem mais jovem do que a época em que ele foi preso e condenado, né? Mas também tudo indica que não era a figura, né, real do Tiradentes. Do Joaquim José da Silva Xavier. Né? Joaquim José da Silva Xavier. Mas agora, o senhor falando da pessoa, da né? pessoa, do cidadão. Porque ele, por exemplo, ficou órfão de pai e mãe aos 11 anos e foi educado, né? Foi criado, na verdade, pelo tio, que era dentista registrado. E com esse tio, é que com certeza ele aprendeu o ofício de dentista. E por isso o apelido que ele recebeu, Tiradentes. Né? Com 19 anos ele já era mascate, já era comerciante que rodava o interior da colônia de ponta a ponta, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, chegando até na Bahia. Era um profundo conhecedor do interior brasileiro, era um cara muito viajado, né? E com 29 anos ele entra para o Regimento de Cavalaria em Minas Gerais, né? E ocupa o posto de alferes. Não existe mais essa patente, mais ou menos alguma coisa que se aproxima de segundo tenente hoje do Exército, né? E outra coisa, né, que poucas pessoas sabem é que ele era um profundo conhecedor de plantas medicinais. Olha só, de plantas medicinais. Plantas medicinais. Como se fosse um botânico. Exato, que ele teria aprendido com um padre primo dele. Deixa eu ver se tem o nome aqui do padre primo dele, o Frei José Mariano da Conceição Veloso, que foi o nosso maior estudioso de botânica. O cara tem uma obra, né? Flora Fluminensis, em 11 volumes, escrito ainda no período colonial. Então esse cara deve ter sido professor de plantas medicinais do Tiradentes, porque ele não só tratava de dentes das pessoas, né? Gratuitamente, não cobrava nada por esse ofício dele, inclusive de escravizados, de pessoas pobres e tudo mais, e como também fazia receitas médicas para curar lepra, curar outras doenças muito comuns naquela época. Olha só que interessante. Interessante. Eu mesmo não sabia dessa parte das plantas medicinais. Que se você for pensar, né, o Brasil colônia tem muito a ver também com os povos originários, né? Essa questão das plantas medicinais. Sim, hoje, por exemplo, a gente aprendeu muito com os povos indígenas, né? Essa questão da medicina natural aí, inclusive. Agora sim, professor, teve outros personagens que poderiam retratar tão bem a República como o Tiradentes, né? Nós temos, por exemplo, a figura do José Bonifácio, Benjamin Constant, né? Por que a figura do Tiradentes? Por exemplo, nós temos aí o José Bonifácio, que foi um grande intelectual, né? Muito próximo ali do ideal da República. Mas o Benjamin Constant, veja... Deodoro da Fonseca... mas aí que está, o Tiradentes era... ou foi... É por causa do mártir, né? Não, o Tiradentes caiu como uma luva naquele momento, nos primeiros anos da República. A República não tinha uma liderança popular. Silva Jardim
talvez o mais radical dos republicanos ali, do movimento republicano. Você sabe que Jardinópolis, inclusive, tem esse nome de Jardinópolis em homenagem ao Silva Jardim. Mesmo? Um desses personagens da República. República. A gente acha que Jardinópolis é alguma coisa ligada a Jardim, não. É homenagem ao Silva Jardim. Ao Silva Jardim. A cidade nossa vizinha aqui, né? Talvez, eu acho que talvez quem se aproximaria mais de um ideal republicano ali, libertário, talvez um pouco, seria o Silva Jardim. Porque o Zé Bonifácio, primeiro, está muito distante, o Zé Bonifácio foi da época da independência. Sim, da independência, né? Quase exato. um século antes. E ele era monarquista, né? Ele era ministro de Dom Pedro I, depois foi tutor de Dom Pedro II, cuidou da educação de Dom Pedro II nos primeiros anos, era muito ligado à monarquia, né? E aqueles que realmente deram o golpe militar da República, como você citou o Deodoro, mas aí você tem o Floriano, você tem o outro que você citou, Benjamin Constant e outros ali positivistas. Teve o Rui Barbosa também. O próprio Rui Barbosa, não eram lideranças populares, eram alguém muito mais distante. Intelectuais. Sim. O Deodoro não. Deodoro não. Talvez o Rui Barbosa, o Benjamin Constant. Mas assim, eram intelectuais distantes da população, distantes do povão, tanto militares quanto civis. Né? Sim. Então precisava construir alguém, e para ser mito tem que ser alguém que não esteja presente também, né? Sim. Alguém que já tenha um passado, que tenha uma referência e uma reverência do passado. O Tiradentes, então, caiu como uma luva aí nesse momento, para representar esse ideal republicano, esse ideal de um Brasil moderno, que vai desenvolver, que vai progredir, etc. Né? E hoje, na atualidade, principalmente no feriado, os espectros políticos tentam fazer uma releitura de Tiradentes. A direita, a extrema-direita, tenta trazer o Tiradentes como aquele que está ali questionando a questão dos impostos, né? Que hoje, na atualidade, seria, né, essa questão aí do imposto mais pesado. E a esquerda, nós temos também, né, a leitura de que o Tiradentes foi aquele mártir que deu a vida, né, com relação a outro sistema, né, apesar que também fazia parte da elite da época, não podemos negar, né, que o Tiradentes não foi ali, né, um cara desfavorecido. Inclusive foi um movimento que não teve participação popular, foi Inconfidência Mineira. Nenhuma participação popular. Nenhuma. Mas olha, você tem razão, quer dizer, são certas figuras históricas, Sardinha, que vão sendo ressignificadas de acordo com o tempo, de acordo com os interesses políticos do momento, né? Então é possível fazer essa leitura, né? Agora, é interessante perceber também, eu não vi tanto assim a extrema-direita explorando a figura do Tiradentes agora, esse ano, por exemplo, ano passado, não vi. Eu vi mais muita coisa dos historiadores, dos estudiosos, muita coisa aí sobre a própria biografia do Tiradentes aí aparecendo, né? Porque, de qualquer forma, você cobra o conhecimento. Sim. Conhecimento histórico, conhecimento científico sobre os movimentos, sobre os fatos históricos, sobre os personagens também da história, né? E aí, já que você tocou nesse assunto, foi muito falado esses dias todos, essa semana, de um livro que foi encontrado, quando o Tiradentes foi preso no Rio de Janeiro, encontraram esse livro no bolso dele, porque era um livro pequenininho, um livro pequeno, né? Como é que se chamava o livro? Deixa eu ver aqui que eu tenho anotado. Coleção das Leis Constitutivas dos Estados Unidos da América. Um livro escrito em francês, então, veio da França, olha a ligação da Inconfidência com a Revolução Francesa. Com os ideais iluministas. E principalmente com a independência dos Estados Unidos, que já tinha ocorrido. Só uma pausa, né, professor? Que interessante. O movimento revolucionário francês era anticlerical, na sua essência. E aqui no Brasil, a própria Inconfidência tem figuras clericais apoiando. Então você percebe assim, engraçado. Você tem uma inspiração. Não quer dizer que seja uma cópia perfeita. Sim. Né? Você tem vários membros do clero aqui envolvidos na Inconfidência. Como eu falei, o padre Toledo, São João do Rei, padre Rolim. Foram, inclusive, condenados. Padre Vieira, condenados, tiveram que largar tudo aqui, voltar para Portugal. Depois, alguns voltaram para cá, tiveram até assim como também personagens da maçonaria, né, que teve bastante envolvida nesse movimento. Né? Mas aí é que está a questão. Não tem ainda um estudo muito aprofundado e definitivo a respeito da participação da maçonaria. Os ideais maçônicos, sim, que se confundem muito com os próprios ideais iluministas naquele período.
Sim. Né? É bem provável que tivesse já maçonaria porque quem aqui. era da maçonaria era da elite, né? Sim. Não era os populares. E como ali foi a elite que organizou esse movimento... Mas você tem vários movimentos intelectuais naquele momento que alguns têm relação com os ideais com a maçonaria, mas a maçonaria como instituição que já existia muito bem consolidada na França, Estados Unidos, você ainda não tem no final do século XVIII aqui. Isso vai se estruturar melhor na época da independência, já em 1820, 22, Dom Pedro, Zé Bonifácio, II, todos eram maçons. Inclusive, Dom Pedro II era o mais alto grau, né, da maçonaria. Mas eu queria voltar aqui no livrinho. Isso, que estava no bolso dele. Estava no bolso dele, né? E foi uma das peças de acusação. Quer dizer, o que você está fazendo com um livro sobre as leis constitutivas dos Estados Unidos, em francês, que era um livro revolucionário, quer dizer, estava pregando aqui no Brasil. A independência dos Estados Unidos foi em o que eles fizeram lá nos 1776. Estados Unidos. Antes, cerca de 20, 30 anos antes. Não, um pouco menos, talvez uns 10, 15 anos antes, né? E foi descoberto nesse livro várias anotações, frases inteiras, parágrafos inteiros sublinhados com lápis, e anotações, uma letra muito pequenininha, e já se sabia desse livro, dessas anotações. Agora, recentemente, o setor de criminalística da Polícia Federal fez um estudo profundo sobre o livro e sobre essas anotações, comparando, inclusive, a grafia desses textos escritos, né, com outros textos de Tiradentes, porque ele era um oficial, tem muita coisa que ele escreveu do próprio punho. Então fez um estudo comparativo e comprovaram que essas anotações são de fato do Tiradentes. Você quer saber alguma coisa que ele anotou ali? Claro, vamos lá. Vamos ver. Olha só, não devem existir leis retroativas. Discussão jurídica interessante, hein? Sim. Retroativas, leis que valem para o passado, só valem daqui para frente. Todos devem ter recurso a uma justiça fácil, completa, sem reserva e sem demora. Outra, não devem existir multas exageradas, penas cruéis e inusitadas. Uma outra, exércitos permanentes são perigosos para a liberdade. Militar deve estar sempre subordinado à autoridade civil. Ele escreveu isso? Já escreveu isso? Sim, escreveu nas anotações. Olha, serve do livro perfeitamente para o nosso presente, então né? você está percebendo que muita coisa de 200 anos estava à frente do seu tempo. Sim, muito à frente do seu tempo. Podemos até dizer isso. Inclusive com relação ao acesso à justiça gratuita, que até hoje que a gente ainda batalha é muito tanto difícil, por isso. né? Várias legislações aí promovidas, mas a população mesmo é difícil ter acesso. Professor, foi um prazer conversar com você, como sempre é. Enfim, e fica à disposição aqui para o senhor falar de algum evento, atividade que o senhor está sempre aí envolvido em atividades, tanto lá no centro, com a história ali do Quarteirão Paulista. Agora o senhor está aposentado também, o senhor era servidor lá no Distrito Federal, agora está aposentado como professor no Distrito Federal, então vai ter mais tempo, creio, para se dedicar a essas questões históricas. Como professor aposentado aqui da Prefeitura, Rede Municipal de Ensino, em Brasília, foi como consultor técnico legislativo da Câmara Distrital, da Câmara Legislativa de Brasília, do DF, né? Me aposentei agora em fevereiro. Então, e a gente continua aqui em Ribeirão Preto fazendo esses projetos legais aí que a gente acredita muito de patrimônio cultural. Agora mesmo está acontecendo na UGT, aos sábados pela manhã, um curso de educação patrimonial para quem ensina, voltado para professores, professoras. Está aberta a inscrição ou já Não, aconteceu? já está acontecendo. Já está acontecendo. São 10 encontros, nós tivemos o 5º sábado passado, né? Cada dia com um especialista nessa área de patrimônio cultural. Eu fui o primeiro que abri e outros colegas estão dando sequência. Muito legal, muito bacana, com um grau de profundidade excelente, né? E, professor, não posso deixar de perguntar, o senhor já foi vereador, acompanhei seu mandato, que era do movimento estudantil, né, muito próximo, foi um mandato muito popular, fez história na cidade com relação principalmente ao patrimônio histórico. Eu acho que tudo que a gente tem hoje de falar do Conselho aqui municipal em defesa do patrimônio histórico e leis avançadas foi no seu período ali como vereador que eu acompanhei. E o senhor é suplente atualmente. Pode, com chances reais, aí creio que assumir, né, professor? Eu estou na primeira suplência exatamente da federação, né? PT, PV, PCdoB. Então, caso aconteça o afastamento de qualquer uma das 3 vereadoras, se alguma for eleita, por exemplo, agora na eleição esse ano, né?
e for lá para a Assembleia Legislativa ou Câmara Federal, não sei, né? E deixar vago, né? O senhor é o próximo a assumir. Eu sou o próximo, eu sou o que devo assumir a cadeira na Câmara. Que maravilha, faz falta naquela casa um professor, uma professora, e com certeza tem a nossa torcida, professor. Obrigado, porque Sardinha. Acho que ali a gente precisa mesmo. Né, você que conheceu, você que estava muito próximo. Muito né? próximo. Era do diretório, não, era do Grêmio Estudantil, doutor Daniel Mota, né? Fez o jornalzinho, isso, a gente que ajudava, a gente... Desde essa época. Isso nós estamos falando aqui de 2001, 2002, há mais de 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, exatamente. Tem uma história. Tem uma história. Não dá para fazer um livro não, mas tem uma história e com certeza o seu mandato fez história em Ribeirão e com certeza merece retornar àquela casa. Esse é o meu desejo também, professor. Dizendo aqui para o senhor, devido a essa história de compromisso, eu que sou professor de história, né, com a nossa cidade e pela ética, né, na política, pela política pública. Sempre é um prazer ter o senhor aqui. Satisfação. Sempre que eu estiver aqui em Ribeirão, pode me convidar, que estaria aqui no Ribeirão em Movimento. É um prazer, professor. Obrigadão. E você não sai daí, porque agora tem mais, né? Tem mais informação, luta, movimento, com a nossa querida professora, deputada estadual, professora Bebel, e também presidente da POS com a TV APOS. E logo após, tem um Chico Poli, diretor, que também vai falar das novidades do magistério com a TV O Demo. E até semana que vem. Um grande abraço. Colegas, se a lei é por nós, quem será contra nós? Vejam essas manifestações. 2013 até 2024 aqui, nós tínhamos no país a diferença em milhares de contratados de professores em relação, nós tínhamos mais do que o dobro de concursados efetivos do que temporários. Ao longo do tempo, para se esquivar de uma série de responsabilidades, os entes federativos foram diminuindo isso. Em 2024, quase não, o mesmo número. Primeiro que caiu a contratação, e depois que, percentualmente, o número de efetivos diminuiu muito. Isso evita, ou isso prejudica muito, o planejamento, como foi dito da tribuna. Isso acaba acarretando um ônus excessivo ao temporário, uma insegurança do próprio temporário, e os estados e municípios, eles não abrem o concurso. É a primeira grande questão que eu disse do artigo 37, inciso 9º. Mas não é excepcional se nós sabemos que todo ano aquele estado, aquele município precisa do número X de professores. Por que não se abre o concurso? É falta de gestão e acabamos, na sociedade, aceitando essa fraude ao artigo 37, inciso 9º. Aqui é um outro, o percentual de docentes por forma de contratação em 2025. Na rede pública em geral, mas principalmente, vejam, nos estados, nós chegamos a meio. 48,6% dos professores contratados pelos estados são temporários, meio a meio. Ora, se isso não é falta de gestão, ou isso não é uma burla ao artigo 37, eu não sei o que é, porque o gestor sabe, eu preciso de tantos professores, e meio a meio. No caso federal, e isso se demonstra ao longo dos anos, a contratação temporária é muito menor, 13%. Os municípios, quase 60% a 40%. Mas a educação, com o percentual previsto constitucionalmente, falta gestão. Falta gestão. Inúmeras prefeituras nos mais de 5.000 municípios que temos, ao invés de estabelecer um plano de gestão, de boa remuneração e de avanço, acabam gastando por gastar para simplesmente, presidente, não serem condenadas pelo Tribunal de Contas, comprando kits que não servem para nada. Esse é o paradoxo da falta de gestão.
Ou seja, nós vamos afirmar, tal como lançado pelo eminente relator, professor Alexandre de Moraes, no sentido de que, por todas as razões expendidas e que consta do meu voto, o valor do piso salarial nacional previsto na Lei 11.738 de 2008 deve se aplicar aos professores temporários, independentemente da natureza jurídica do vínculo firmado. E eu, ministro Alexandre, fiz essa alusão, inclusive prevendo essa hipótese de não só do 37º, como Vossa Excelência alude, mas também a hipótese de professores seletistas, enfim, que pode existir. Portanto, nós afirmamos que, não só em relação aos contratos por tempo determinado, mas em relação a qualquer tipo de vínculo, porque pode haver, e às vezes há, outros arranjos à margem da lei, como, por exemplo, pagamento com RPA, com recibo de autônomo. Pode haver professores seletistas, então, de modo cabal e definitivo. Aproveitando a tese do eminente relator, nós afirmamos o valor do piso salarial nacional como devido a todos os profissionais do Magistério Público da Educação Básica, independentemente da natureza jurídica do vínculo firmado com a administração pública. E o segundo item da tese é que o número de professores efetivos cedidos exatamente para que tenha esse limite, propus 5%, para que exatamente não haja essa proliferação indevida de temporários em face da injustificada cessão em massa dos professores efetivos, que, obviamente, têm que estar vinculados à sua função precípua, qual seja a educação pública. É como voto. Quando o Estado de São Paulo também mantém quase 60% do seu quadro docente contratado temporário, e no ano passado houve notícia de um concurso público, fala da renovação do plano de carreira, mas o concurso público, 40 mil vagas para novos contratos temporários. Quando o Plano Nacional de Educação, na estratégia 18.1, pede que, no máximo, o quadro de professores não efetivos seja 10%. Nós estamos aí com a maioria do quadro docente, em 163 mil professores, só 70 mil são efetivos. Daí se explica por que é tão difícil, por exemplo, contratar professor com doutorado e mestrado. Porque não tem vínculo. O vínculo precário não enraiza os melhores. O absenteísmo, que é um dos pontos que a própria fiscalização aponta, os professores que não se enraizam na mesma escola, e por isso é difícil procurar a qualidade da educação. Se a maioria do quadro docente não é efetivo, eu não consigo ter política de carreira a sério. Então, não é um problema lá do passado, é um problema que ainda está se repetindo, porque há bem pouco tempo atrás, no ano passado ainda, por isso que eu falei de uma análise historicizada para a gente interpretar o problema. Aqui já há um indicador de que a maioria é contratada temporário. Mas, no ano seguinte, quando fez concurso para novos contratos temporários, 40 mil contratações temporárias. Então, é difícil enraizar e fazer esse servidor ser aderente a um processo pedagógico comprometido se você não tem um quadro de pessoal permanente. E me permitam, Vossas Excelências, ninguém aqui está pedindo, porque tem muita consciência do esforço dessa Corte, que tem, sim, se preocupado cada vez mais com a qualidade da educação. Vossa Excelência, conselheiro Beraldo, pauta a efetividade como uma agenda estrutural do nosso trabalho. E vejam, ninguém aqui está pedindo que o Estado de São Paulo almeje se comportar, do ponto de vista da política pública de educação, como a Finlândia. A gente só quer que oriente, por exemplo, como o Ceará ou Goiás. São estados cujo ensino médio evoluiu bastante nos últimos anos e consegue projetar uma aplicação do dinheiro público qualitativamente orientada para resultados. Não é possível que o Estado de São Paulo, sabendo como sabe da relevância do material impresso, sabendo da relevância de manter um quadro de pessoal enraizado, que eu possa capacitar, porque se eu tenho um professor que não é permanente, o gasto de capacitação, de formação continuada, se perde. É estéril, vira um desperdício de recurso público. Esse professor ele não permanece na rede, fica trocando de escola em escola, e não cria vínculo. Ministério Público de São Paulo, trecho da ação, processo registrado sob o número 1013052 13.2025.8.26.0053, que tramita na 15ª Vara da Fazenda Pública. Ao final, seja julgada procedente essa ação civil pública, confirmando a liminar concedida, condenando a ré à imediata adoção das providências necessárias para o início do procedimento administrativo de realização de concursos públicos,
percorrendo-se todas as etapas ordinárias à sua finalização e homologação, nomeando-se, já nos anos de 2025 e 2026, ao menos 1.177 candidatos habilitados em concurso para diretor de escola escolar e 702 candidatos habilitados em concurso para o cargo de supervisor escolar educacional, seguida da posse desse contingente de aprovados e da formação de cadastro de reserva em cada carreira até o vencimento do concurso público. Portanto, colegas, se a lei é por nós, se o Supremo Tribunal Federal é por nós, se o Tribunal de Contas do Estado é por nós, se o Ministério Público Estadual é por nós, todos contra a precarização do magistério, então, quem será contra nós? Resposta: o secretário Feder e o governador Tarcísio. Vejam esta notícia publicada na Folha de São Paulo. Uma promotora de justiça, 2 dias depois de tomar posse no GEDUC, Grupo Especial de Atuação de Educação do Ministério Público do Estado de São Paulo, teve sua posse anulada pelo Procurador-Geral de Justiça, nomeado pelo governador do Estado, pelo fato de a promotora ser crítica da política de educação do governador, em especial a escola cívico-militar. Um detalhe: a Constituição Federal, no artigo 127, parágrafo 2º, assegura ao Ministério Público autonomia funcional e administrativa, para que ele não seja um órgão subalterno, capacitando-o a atuar na proteção da sociedade, inclusive contra abusos de poder de outras instituições. Mas, como diria o governador, que eu não tô nem aí. Obrigado, colegas, pela atenção e até o próximo 15 minutos de O Demo. No programa desta semana você vai ver como foi a Assembleia dos Professores. Vai acompanhar a luta da categoria na Assembleia Legislativa e vai saber mais sobre a plataformização do ensino. Confira. No dia 10 de abril, sexta-feira, foi realizada a Assembleia dos Professores da Rede Pública na Avenida Paulista. Na parte da manhã, o Conselho Estadual de Representantes se reuniu na Academia Paulista de Letras, no centro da capital. O evento contou com a participação do historiador Vanderlei Elias Neri e do ex-ministro José Dirceu, que contribuíram com análises da atual conjuntura. Lembra o que o Bolsonaro fez? Fechou o Ministério da Cultura e começou a destruir o Ministério da Educação. Porque é na cultura, na educação, no pluralismo, como você bem lembrou, a educação republicana, pluralista, pública, é que nós, aonde pisamos, vamos formando uma cultura cidadã, democrática. Formamos brasileiros e brasileiras para a vida democrática. Nunca a educação e a ciência e a tecnologia foram tão importantes. A deputada professora Bebel, atualmente licenciada da diretoria da APUESP, fez um relato de como está a tramitação da reforma administrativa na Assembleia Estadual. 3 sessões eu consegui segurar. Quero ver se segurar a semana que vem. Porque me parece que se for para maio, não pode mais. Né? Não sei bem isso. Preciso buscar isso. Mas, de qualquer maneira, a nossa posição tem sido pela retirada do PL 1316. Isso na bancada de oposição é uníssono. A menos que avance retirando o professor Farol, retirando a punição através da falta e também a avaliação punitiva sobre tudo. Então, acabei de explicar, não está em tramitação, mas está em regime de urgência. Estar em regime de urgência significa que o governo vai ter um período de 6 horas para debate.
Após intenso debate, os conselheiros decidiram levar para a Assembleia a proposta de um calendário de lutas da categoria. Eu acho que o calendário que foi aprovado no dia 6 se mostrou um calendário muito acertado. A adesão da categoria, a resposta foi contundente. Nós tivemos índices aí que apontam para cerca de 40% de paralisação. E acho que a categoria está disposta a fazer essa luta, mas obviamente que é uma luta que tem que ser feita com inteligência. Por isso o Conselho Estadual de Representantes votou a continuidade da luta através de um calendário de mobilização com a próxima Assembleia do dia 28, porque nós temos a perspectiva, infelizmente, de votação do PL 1316, que é mais um ataque do governo Tarcísio, que é o que a gente está chamando de reforma administrativa da educação. Então o calendário aprovado aqui no CR, ele está em consonância com essa luta estratégica que nós temos que enfrentar. Na tarde do mesmo dia, a categoria se reuniu em frente ao MASP, na Avenida Paulista. Foi a maior assembleia do ano, resultado de intensa mobilização. Hoje, eu represento a nossa entidade junto com outros diretores da Confederação Nacional de Trabalhadores de Educação. E semana que vem é a 27ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública no Brasil. Nós vamos discutir valorização, nós vamos discutir soberania e democracia, nós vamos discutir respeito ao piso e previdência. Nós aprovamos no Conselho que no próximo dia 28 nós faremos uma assembleia lá na Assembleia Legislativa no dia 14, a partir das 14h30, lotar a Assembleia Legislativa para acompanhar os debates sobre o PL 1316. Participar da dia 15, a CNTE, a CUT e as demais centrais estarão fazendo uma marcha em Brasília. A POSP estará presente nesta marcha. Aqueles e aquelas que votam na proposta CR, no dia 28, por favor, manifestem levantando o braço. Olhem bem, ok. Após a Assembleia, os professores partiram em passeata até a Secretaria Estadual de Educação, na Praça da República. Na terça-feira, 14 de abril, a deputada estadual professora Bebel comunicou a decisão dos professores na Assembleia Legislativa. Nós temos um PL aqui na casa, que é o 1316, só para diálogo com quem é deste PL. A gente tentou tirar. O melhor seria a retirada do PL. Não tirou o PL. O que é que nós temos que fazer, gente? Nós temos que, no mínimo, buscar a melhora desse PL. Ou a gente vai permitir que com uma falta, 2 faltas, 3 faltas, vocês percam o dia todo. A gente tem que evitar que isso aconteça. Ou que a avaliação seja punitiva e ela não assuma um caráter diagnóstico e, ao mesmo tempo, de forma que ela seja formativa também. Nós temos que ver o que nós vamos fazer. Ou nós vamos permitir que o secretário da Educação diga quando os funcionários de escolas, os supervisores, os diretores vão ter seu recesso. Por óbvio, nós estamos aqui para fazer mudanças. E a gente já trabalhou aqui nessa tribuna fazendo mudanças. Eu nunca me esqueço do confisco dos aposentados e pensionistas. Se isso não foi uma construção desta casa, e foi da casa, não é de ninguém, foi da casa. Anote aí, no dia 28 de abril, uma terça-feira, os professores da rede pública irão se reunir na Assembleia Legislativa para pressionar os deputados a não aprovarem o PL 1316 da forma como foi proposto. Na semana passada, nós mostramos alguns dos riscos da plataformização da educação do ensino público do estado de São Paulo. Vamos continuar tratando do assunto na segunda parte dessa matéria, porque existem outros problemas que afetam o trabalho de professores e professoras, além do próprio futuro dos alunos. Em uma indústria, a produção em série precisa seguir medidas e procedimentos padronizados para não comprometer toda a cadeia produtiva. Mas crianças e adolescentes não são produtos. Por isso, apesar do processo de educação seguir regras e métodos, o desenvolvimento de cada aluno não pode ser avaliado apenas por gráficos e números. É preciso adequar parâmetros para cada tarefa e necessidade.
E a forma plataformizada de ensino do governo de São Paulo atropela essa questão de forma indiscriminada. A correção desses sistemas, em geral, eles têm alguns parâmetros já pré-fixados. Então, por exemplo, ele vai se concentrar na questão gramatical da redação, mas ele não vai se concentrar na criatividade, porque ele não tem como avaliar a criatividade do estudante, né? Então, ele vai se concentrar em alguns parâmetros. O estudante, que é bom em gramática, mas que em termos de criatividade, sensibilidade social, ele não é bom, ele vai ter uma ótima avaliação. Então, o que você está avaliando, né, na verdade, nessa redação? Com professores e professoras sobrecarregados e lidando com classes superlotadas, eles acabam se vendo sem alternativas. Ele vai acabar optando por uma coisa pré-criada se ele também tem muitas turmas, muitas coisas para corrigir, né? Você acaba entupindo o professor de tarefas e é claro que ele é levado a escolher uma avaliação que já está pronta. Então, às vezes, isso não é imposto diretamente, mas é imposto indiretamente pelas condições de trabalho. Como resultado, surge um problema que é um dos focos da luta da APUESP. E isso nos remete, né, a toda aquela questão do adoecimento docente, que não é uma coisa nova, né, não é uma coisa... O fenômeno do adoecimento docente tem várias causas, ele é multicausal, digamos assim. Só que ele está cada vez mais convergindo para uma causa única, que é essa aceleração, essa pressão em cima do professor. Em vez de investir em plataformas que padronizam a educação, o governo do estado deveria investir nas condições de trabalho dos professores e professoras e garantir que eles tenham motivação para desempenhar suas tarefas. Você precisa ter um limite no número de alunos, né? Os professores precisam ter segurança em relação aos seus vínculos de trabalho. É poder de decisão, poder de escolha, que é o que mantém a autonomia do professor, que mantém a sua motivação também, né? E acompanhado das condições de trabalho. O programa de hoje fica por aqui. Acompanhe as lutas dos professores através do portal e das redes sociais da APUESP. Aponte o celular para o QR Code e siga as redes sociais do Educação na TV. Até a próxima semana.